A construção civil é responsável por cerca de 37% das emissões globais de CO2. Para mudar esse cenário urbano e climático, a busca pela descarbonização precisa sair do discurso e entrar na prática. Um dos maiores focos dessa transformação está nos materiais de construção e em toda a cadeia produtiva responsável pela infraestrutura e pelas edificações. Hoje, vamos conversar com o engenheiro Anderson Augusto Oliveira, vice-presidente de Tecnologia e Qualidade do Sinaprocin, Simprocin, sobre como a medição de carbono, a rastreabilidade e as novas métricas ESG estão separando a sustentabilidade real do greenwashing na construção civil brasileira. Logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos conversar sobre a descarbonização da construção civil e os desafios da redução de emissões no setor da construção com o Anderson. Olá, Anderson, seja muito bem-vindo. Tudo bom com você? Oi, Renata. Obrigado pelo convite. Estou bem, muito bem hoje. Anderson, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação, sua atuação como vice-presidente de tecnologia e qualidade no Ciprocin, Simprocin, e sua participação no Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat. Bom, vamos lá. Minha história já tem um tempinho. Eu comecei em 98, sou formado em engenharia civil, né? Tenho especialização em gestão da qualidade. Então, desde 98, atuando fortemente na questão de elaboração, revisão de normas técnicas da BNT, que para nós, dentro da qualidade, é um instrumento, né? É uma ferramenta de trabalho. A partir disso, em 98, nós iniciamos, né, toda a parte de gestão de produtos de cimento, então, parte de qualificação das empresas. E em 2001, nós implantamos o primeiro programa setorial da qualidade dentro do âmbito do PBQPH. O PBQPH, para quem não conhece, é um programa do governo federal, tá? Ele já passou por diversos governos, então hoje ele deixa de ser apenas um programa, esse é um projeto de Estado brasileiro, e isso é muito importante, porque isso dá, né, uma consolidação e uma representatividade, né, dentro dessa ferramenta. Para quem ainda não é familiarizado, dentro do PBQPH nós temos 3 segmentações, que é a qualificação das construtoras, a qualificação de materiais e a qualificação, né, dos sistemas de avaliação técnica, que a gente chama de sistemas convencionais ou sistemas inovadores. Inovadores aqueles que não têm norma técnica, mas que precisam ser homologados e utilizados dentro dessas construções, né? Atuo como gerente de 2 grandes programas da qualidade, a âmbito nacional, um para argamassas colantes, outro para blocos de concreto, e isso me dá, né, essa expertise, vamos falar assim, na questão da conformidade técnica. Então, esse é um pouco da minha atribuição. Através desses programas, nós conseguimos estabelecer muitos contatos, muitos relacionamentos com entidades setoriais, com a própria indústria, com o próprio segmento da construção civil, né? Esses programas, para quem não tem familiaridade, são programas que nós fazemos a avaliação técnica dos produtos coletados em mercado trimestralmente, isso é importante, né? Uma avaliação periódica desses produtos, e a partir daí a gente disponibiliza dentro do portal do próprio PBQPH a relação de empresas em conformidade com as normas. Então, é uma contribuição, né, do setor industrial para a sociedade brasileira, apresentando as empresas que atuam, né, dentro dos padrões mínimos de qualidade. Então, dentro dessa história, eu fui evoluindo, logicamente, dentro dessas atribuições, como vice-presidente agora de Tecnologia e Qualidade do Sinaprocin. Tenho também uma atuação junto à Fiesp, dentro do Departamento da Indústria da Construção, e também como conselheiro dentro da própria ABNT. Então, estou aí trabalhando fortemente dentro dessa pauta, e mais recentemente, falar dos últimos 4, 5 anos, também abrangendo a pauta da sustentabilidade, que é tão importante para o nosso setor e para a sociedade como um todo. Perfeito. E, Anderson, com toda essa experiência, eu queria que você colocasse, né, como que a construção civil brasileira
ela está lidando na prática com essa urgência da descarbonização? Bom, a minha percepção é que isso vem ocorrendo com mais frequência e mais intensidade nos últimos 3 anos. Até então, a gente não ouvia, né, porque a gente tem muita reflexo da demanda das próprias indústrias. Se as indústrias não são demandadas, essa demanda acaba não chegando nas nossas entidades. E nos últimos 3 anos, a gente percebeu, né, essa movimentação na pauta da sustentabilidade. Sustentabilidade não só pela questão do meio ambiente, o que é importante para a sociedade como um todo, e acho que, como cidadão, né, acho que todas as pessoas têm essa consciência, mas a nível empresarial, e principalmente no setor da construção civil, isso não era tão forte, né? Simplesmente o assunto era tratado de uma forma bem superficial, mas nunca saía do papel para algo palpável. Já recentemente, então, a partir de 2024, sabendo da nossa responsabilidade como entidade setorial, né, principalmente no setor cimentício, que é um setor importante dentro dessa pauta da descarbonização, né, nós sabemos que o setor cimentício tem as suas responsabilidades, e é importante falar que o Brasil hoje ele é um dos players mais proativos na descarbonização, né, na questão do cimento. O setor cimentício hoje, ele trabalha muito a questão do coprocessamento, que é o uso de resíduos, né, dentro dos fornos de fabricação de cimento. Então, tirando do meio ambiente muito resíduo, uso de pneus usados. Então, o setor vem trabalhando, mas isso não é suficiente, porque só a indústria cimenteira ela é uma fatia do mercado. E a hora que a gente enxerga o segmento que nós atuamos dentro do Sinaprocim, Simprocim, para quem não conhece, o Sinaprocim é um sindicato nacional da indústria de produtos de cimento. Então, são as indústrias que usam cimento como matéria-prima. Tá? E aí, dentro desse escopo de atribuições, é importante também que a indústria que consome esse insumo também trabalhe, né, na pauta da sustentabilidade, na pauta da racionalização, no uso da matéria-prima de forma correta, na conformidade técnica. E aí, em 24, a gente acabou implantando um convênio muito importante com o CBCS, que é o Conselho Brasileiro da Construção Sustentável, né, no desenvolvimento, e isso em parceria, e é importante deixar registrado, em parceria com outras entidades, né, como a Associação Bloco Brasil, como a própria ABCP, que é representante do setor das indústrias de cimento, na implantação das jornadas de baixo carbono. Essas jornadas, elas visam de uma forma ordenada, né, fazer o levantamento de dados do setor e emissão de relatórios, né, das pegadas de carbono. Posteriormente a essas coletas de dados, esse relatório, as empresas conseguem, a partir daí, ter a sua informação e emitir suas declarações ambientais de produto. Tudo isso, né, depositado dentro de uma ferramenta do governo federal, a gente chama do SIDAC, que é um Sistema de Informação de Desempenho Ambiental na Construção. E aí, para quem tiver curiosidade, é só acessar o sidac.org.br. Então, dentro dessa estruturação, nós conseguimos mobilizar as indústrias. Então, assim, resumindo essa fala, é uma coisa que está acontecendo mais recentemente, com mais intensidade, mas ainda assim, muito aquém do que a gente precisa ser feito. Perfeito. Na prática das fábricas e dos canteiros, o que realmente tem demonstrado eficácia para reduzir emissões e desperdício, Anderson? Olha, nessa experiência que nós fizemos com a implantação da jornada de baixo carbono, e essa pergunta é importante, porque é quase que um jogo de xadrez, né? Você tem toda a questão do desafio, você tem a questão da estratégia, e depois, então, você tem a movimentação das peças. E quando a gente decidiu fazer a implantação da jornada de baixo carbono, a gente não sabia o quão difícil era, né, mobilizar os fabricantes. As indústrias, elas são de diversos portes, desde o pequeno, e a maioria são pequenas e médias indústrias, passando, então, por esses grupos e os grandes fabricantes. Mas, a nível geral, todos eles têm uma dificuldade enorme de medição, de coleta de dados. E que a hora que a gente implantou a jornada, a gente conseguiu descobrir, né, essas fragilidades e, principalmente, a dificuldade em conscientizar, né, o industrial a participar de um projeto tão importante quanto esse.
dentro dessa mobilização, uma vez mobilizado, uma vez ele conscientizado, o grande desafio foi criar uma ferramenta, e isso é importante para qualquer segmento industrial, independente, né, se é do produto cimento, pode ser de tintas, pode ser de outros setores da construção ou não da construção civil, é entender muito bem o funcionamento do processo da indústria, né, desde o recebimento da matéria-prima, passando pelo processo de dosagens, processo de fabricação, depois o processo de expedição e transporte, quer dizer, do berço ao portão, né, que a gente chama, que é do recebimento do material até a saída do produto final da indústria. E aí a dificuldade era criar uma ferramenta padronizada, única para qualquer tipo de empresa, seja ela de pequeno ou médio porte, seja ela no estado de São Paulo, seja ela no norte, no nordeste, não importa a sua localização, uma ferramenta que conversasse com qualquer tipo de fabricante, para que ele pudesse alimentar esse instrumento e, a partir daí, a gente conseguir gerar dados setoriais. E por isso que a jornada chama setorial, né? Porque você sai da questão individualizada, porque cada empresa tem a sua particularidade, tem o seu controle tecnológico, tem as suas formas de contratação, de seleção de fornecedores, e isso é o que gera a variação de resultados. Mas quando a ferramenta ela é padronizada, você consegue realmente identificar, né, essas variações. Então, assim, o grande desafio foi primeiro mobilizar, depois criar esse instrumento. A partir daí, e treinar, né, porque os fabricantes precisavam ser treinados, era uma dificuldade enorme deles entenderem as informações que precisavam ser dadas, para que a gente pudesse fazer, então, tecnicamente, né, e mensurar a questão das emissões, seja ela do carbono, seja ela do consumo de energia, que é dois grandes focos que nós selecionamos como prioritários dentro desse trabalho. Então, dentro desse escopo, é isso que a gente trabalhou, né? Mobilizar, conscientizar, criar um instrumento e aí sim ter os dados reais. E hoje nós temos publicado, né, dentro das nossas plataformas, dos sites do sindicato, das associações, um relatório, um benchmark do setor, trazendo, então, todo esse conteúdo muito rico, né, de informação das emissões de CO2 do setor de blocos de concreto e pisos intertravados. Tá, perfeito. E, Anderson, acho que você tocou num ponto que é fundamental, né? Não adianta só você criar o instrumento, o mecanismo, mas você também precisa divulgar, instruir, treinar, porque senão ele, né, você tem o instrumento, mas você não tem a aplicabilidade dele na prática, né? Então, eu acho que vocês trabalharem isso de uma maneira integral é super importante. E com esse instrumento aí que vocês criaram, ficou uma dúvida aqui para mim, né? É possível identificar quais as etapas e quais os materiais da cadeia da construção concentram hoje os maiores desafios ambientais? Hoje, dentro do SIDAC, que é o sistema de informação que concentra, né, esses dados, é possível fazer uma busca. Mas qual é a grande dificuldade? Muitos dos dados ali alimentados são de referências internacionais. Por isso que a importância da jornada setorial para cada um dos setores industriais é importante. Porque quando você implanta uma jornada, você coleta dados reais da indústria. E a partir daí você começa a trabalhar com a realidade nacional e não mais bases internacionais. E hoje a gente está muito aquém de ter consolidado resultados reais das indústrias. Tá? Então, a gente não tem essa facilidade de encontrar os setores organizados. O que a gente vê no mercado são algumas empresas pioneiras que individualmente acabam elaborando suas declarações, suas EPDs, até com um grau de avanço, né, de detalhamento muito grande, mas isso restrito a grandes grupos empresariais, porque isso é muito caro. A hora que você estabelece dentro de uma jornada, e eu vou falar muito da jornada, porque eu acho que é um importante instrumento, porque além dele ser uma ferramenta que padroniza, ele enxerga o setor na lupa. Então, quais são os principais desafios, quais as principais dificuldades e quais os principais dados a serem coletados. E ele é faseado. Como é uma jornada, ele não precisa começar e terminar naquele primeiro momento. Você começa, né, você entende o que é o setor, porque poucos setores têm dados reais, né, das suas emissões. Isso pensando em setor, imagina individualmente por empresa. E a hora que você tem essas informações claras, você começa aí sim estabelecer ações de mitigação, né?
É importante salientar também que, e aí é o aprendizado, e isso é muito legal, que dentro da jornada, a hora que você apresenta esses dados para as indústrias, né, os fabricantes, eles ficaram surpresos com os resultados, tá? Porque eles começam a se comparar e ver o quanto de perda de eficiência ele tem. E aí deixa de ser uma pauta apenas sustentável pela visão ambiental. Começa a ser uma estratégia de negócio, de Sim. competitividade, entendeu? Mas no nosso setor da construção como um todo, pouco, ó, eu vou te dizer que hoje, somente nós, o Sinaprocin, o setor de blocos de concreto e pisos de travados, temos uma jornada setorial consolidada, pra você ter ideia. Isso é nada perto da cadeia produtiva, Ah, entendeu? Então a gente perfeito. está trabalhando fortemente para mobilizar e incentivar outros players. E você mencionou, né, a questão da rastreabilidade ambiental. Como que o avanço dessa rastreabilidade ela ajuda a diferenciar empresas mais comprometidas com a sustentabilidade do que aquelas que ainda estão no estágio inicial da jornada? Essa questão da rastreabilidade, ela está muito atrelada ao motivo do porquê nós temos poucas iniciativas ainda, tá? Porque a demanda ainda é muito baixa. Dá para contar na palma da mão quantas indústrias me procuraram dizendo assim, olha, alguma construtora, seja ou incorporadora, ou algum investidor, me questionou sobre as minhas emissões. Entendeu? Isso é crítico. Talvez esse seja talvez o maior desafio para que todos os setores comecem a se mobilizar de uma forma mais ordenada, porque não existe uma demanda real que possa inviabilizar, até na área de qualidade, a gente usa muito esse termo, que é a ação do poder de compra. Enquanto ninguém pressiona e ninguém cobra, o setor não reage, né? Diferente do nosso pensamento. Você fala assim, mas então por que vocês fizeram isso em 2024? Porque a gente quis se antecipar, antever e principalmente medir para saber quais eram os nossos gargalos. Então, é uma visão estratégica de setor. Mas a maioria não funciona dessa forma. Eles esperam ser cobrados intensamente a ponto de perder negócios, e o negócio ele pode estar dentro do próprio setor, uma concorrência entre o mesmo produto, ou de sistemas construtivos diferentes, né? E aí, a hora que existe essa concorrência, essa perda, né, da competitividade, é que o setor começa a se mobilizar. Isso também funciona na área de qualidade. Um fabricante ele só vai melhorar o seu produto se alguém questionar a qualidade daquele produto. Caso contrário, ele vai colocar produtos fora de norma, né, no mercado. Então, assim, ter a participação mais ativa de construtores, de contratantes, exigindo, ou aí você fala assim, mas o que exigir, Anderson? O que pedir? O que perguntar? Peça a declaração ambiental do produto da empresa. Vocês têm as emissões? Você sabe quanto que o seu produto, exemplo, bloco de concreto, ele emite de CO2? Né? Ele tem o impacto energético para que eu possa tomar uma decisão de contratação? A hora que começa a ter essa pergunta, mesmo que o fabricante não tenha, ele vai buscar a informação. E aí vai gerar aquele círculo virtuoso, que aí todo mundo vai buscar, né, esse processo, talvez integrando uma entidade que facilita, tudo que é setorial facilita na parte de organização, e assim vai chegar nos dados. Mas hoje a rastreabilidade é praticamente nula. Eu não tenho nenhuma concorrência onde um fabricante que tinha a questão ambiental se sobressaiu em relação ao outro que não tinha. Entendeu? E isso é ruim, porque isso não força os outros a buscarem, porque ele não tem essa dificuldade comercial, e tudo gera em torno do comercial, infelizmente. Sim. Tá? O mercado é um grande propulsor, né, dessa Muito. mudança, e eu acho que No nosso setor da construção, ele é fundamental. e cabe ali cada vez mais ao mercado, ao próprio consumidor final, a fazer esses questionamentos, né? A Sim, começar perfeito. a se ater para essas questões. E você comentou, Anderson, a respeito aí das pressões, né, regulatórias e de mercado que o setor ele acaba sofrendo. Como que essas empresas elas estão respondendo a essa necessidade de estabelecer metas reais de redução de emissões, até mesmo para conseguir demonstrar, né, essa redução para o mercado, né, para o consumidor final, eventualmente, ou para o Sim. contratante? O que tem de fato novo, e que acho que isso que vai ajudar dentro da fala que eu tive até agora,
é que o próprio PBQPH, né, como eu disse, o Programa Brasileiro da Qualidade, por já existir os PSQs, que são os programas setoriais, que focam na conformidade do produto, e agora em março de 26, ele firmou um acordo entre o governo federal e a iniciativa privada, criando um acordo de cooperação técnica para a criação de uma rede nacional de inovação e habitação sustentável. O que eles querem com isso? Utilizar esses setores já organizados, nós somos parte desse grupo, estão dentro de 20 segmentos industriais que tem lá o PSQ, nós somos o primeiro a ter a jornada setorial, e aí eles identificaram na gente um modelo de sucesso na organização, na mobilização, e aí fizeram, então, essa cooperação. Então, a partir de agora, os programas da qualidade vão ser a ferramenta de propulsão para organizar as novas jornadas dos outros setores. Então, o governo mostra, aí sim, o governo mostra uma preocupação, mas mais do que só preocupar, uma ação efetiva para fazer com que os setores criem seus benchmarks setoriais, criem seus dados reais, né? E, obviamente, uma vez que você tem seus dados setoriais, cada empresa participante desse processo vai poder ter a sua declaração ambiental de produto, né? Então, eu acho que essa iniciativa, dentro do governo federal, que não é uma ação comercial, é uma ação estritamente técnica, mas que vai ajudar muito, né, nessa ação de você expandir a pauta da sustentabilidade, saindo do viés, né, só da conformidade técnica, que é imprescindível, que sem atendimento às normas nem dá para conversar sobre sustentabilidade. Tá? Isso é uma premissa básica. Sim. Então, acho que isso é um fator importante e é muito... Você vê, é de março de 26. Então, todas as perguntas que você tem e que a gente pensa no Brasil como um todo, no mundo como um todo, a gente pensa como é que está sendo a pressão, como é que está sendo essa cobrança. No setor da construção, ela não chegou. Ou não chegou da forma que deveria chegar. Então, começou agora, vamos chamar assim. Ainda é embrionário. Como eu disse, a gente foi pioneiro, a gente se antecipou, preocupados até com outras questões, né? Mas evitar de ser cobrado para correr atrás do prejuízo. Né? A gente tentou ser o cara que vai falar assim, você tem isso? Tenho. Você tem aquilo? Já está pronto. Dar a solução, se antecipar a necessidade do cliente. É isso que é o nosso papel, né? De antever, muitas vezes, os problemas. Tá? Mas esse acordo do PBQPH, de cooperação técnica, ele é muito importante e ele visa exatamente isso, essa mobilização para que os setores foquem nas jornadas de baixo carbono. Uhum. E essa medição do carbono, né, como você bem colocou, ela vem ganhando espaço na construção civil. O que os levantamentos mais recentes e iniciativas do setor, eles têm revelado sobre as diferenças de desempenho ambiental entre as empresas que produzem soluções equivalentes para o mercado? Excelente pergunta. Na verdade, essa foi talvez a grande contribuição da jornada quando a gente implantou. Como eu disse anteriormente, né, a gente não tem como agir se a gente não fizer nenhuma medição, porque você parte do nada, e aí, sem informação, você não sabe se você corrige um lado, corrige outro, e são diversas, né, as possibilidades de melhoria dentro de uma indústria. Quando nós realizamos a jornada, foi possível identificar diferenças significativas entre as empresas que produzem o mesmo produto. Todas essas empresas, a gente fez uma decisão estratégica de que todos os participantes da jornada precisariam estar qualificados no Programa Setorial da Qualidade, quer dizer, todos eles produzem em conformidade com as normas técnicas, como premissa básica, e aí sim a gente conseguiu identificar que a diversidade de fornecedores de matéria-prima, a logística é impactante nos resultados, porque cada um compra, por exemplo, um cimento de alguma determinada indústria e ela vem de regiões totalmente diferentes, com modais diferentes. Tem alguns que usam modais rodoviários, outros usam, né, 2 ou 3 modais para chegar ao cimento dentro da indústria, e eles não tinham essa consciência. Mas eu comprei do centro de distribuição, que fica a 10 quilômetros da minha indústria, mas para chegar ao cimento no centro de distribuição, da onde ele veio? Ele veio de outro estado, então ele teve que percorrer um trajeto muito grande, gerou diversas emissões dentro desse processo, até esse cimento chegar na indústria. Além, lógico, da emissão do próprio produto, quer dizer,
olha o impacto que gera e que se desconhecia, né? Além disso, a questão de tecnologia, isso é impactante, a ponto da gente identificar que dentro do mesmo produto, comparando empresas diferentes, nós tivemos uma diferença de emissões, e não, primeiro, no consumo de cimento, de 2 vezes mais. Então, tem fabricante que usava 2 vezes mais cimento para chegar no mesmo resultado de empresas mais, vamos dizer assim, eficientes. Isso é muita coisa. Isso é um desperdício de recurso, um desperdício de produto, é um desperdício de financeiro que faz, e aí é onde eu disse, né? Deixou de ser apenas uma questão somente ambiental, é uma questão de sobrevivência de negócio. Porque se ele está usando o dobro do insumo para fazer o mesmo produto, ele está fadado ao fracasso, a médio e longo prazo, né? E a hora que a gente pensa isso, na questão da pegada, esse número chega a 3 vezes mais, dependendo da comparação entre indústrias. A mais eficiente para a menos eficiente, 3 vezes mais é o número de pegada de carbono. E aí isso fez com que o setor se entendesse, vamos dizer assim, né, realmente o que é o projeto, qual é a relevância desse projeto, e a partir daí, e nós estamos nessa etapa, cada um já com seus dados, cada um com a informação setorial, está começando a gerar suas declarações ambientais individuais, mas já iniciaram ações de mitigação, porque eles perceberam que eles precisam tomar ações imediatas, porque não é uma questão somente ambiental, é uma questão de negócios. Né? Então, você vê 2 vezes mais o consumo de um insumo e chega ao impacto de 3 vezes mais na pegada do carbono. Então, são dados relevantes e o que dá a oportunidade de melhoria. Então, a gente tem muito a fazer. Como eu disse lá no início, o setor do cimento ele já vem trabalhando fortemente nessa questão. Só que precisava ter o engajamento das indústrias. Nós estamos falando de mais de 12 mil indústrias no Brasil. Não são poucas indústrias. Só no estado de São Paulo nós temos mais de 6 mil indústrias de produtos de cimento. Então, se cada uma dessas indústrias for um polo de geração, e é de geração, e ele tomar uma ação, mesmo que pequena, a hora que você faz uma análise global, você vai ter uma mitigação representativa. E é o que a gente pretende, né? Pouquinho em pouquinho, a gente mobilizando, conscientizando e fazendo com que cada um faça a sua melhoria. Então, a gente vai ter resultados médio e longo prazo muito, muito, muito importantes. Tá? Mas para você entender a ordem de grandeza de que esse estudo trouxe de resultados e quanto impactante ele é, né, dentro do contexto da sustentabilidade. Você fez um comentário, né, a questão aí talvez do uso excessivo do cimento em algumas, né, algumas empresas, alguns negócios, ele não é só insustentável economicamente, né, ele é insustentável para a questão ambiental também. Então, né, não é só a empresa que talvez vá ter aí, né, acaba tendo talvez um desperdício econômico, mas a própria sociedade acaba tendo esse impacto, né, de um desperdício, de um uso excessivo de determinada matéria-prima. Então, é algo aí a se pensar, né? E a se pensar e tomar ações rápidas. Sim. Porque isso é fácil de você resolver. Porque você tem que investir, lógico, em tecnologia, em processos. Não estamos falando em grandes investimentos para mudar esse cenário. É uma questão de boa vontade e estratégia. Então, dá para mudar. E a hora que a gente pega esse cenário que eu estou falando, que são de indústrias sérias, qualificadas, quando a gente vai para a autoconstrução, que é aquele, nós, particularmente, que vamos fazer uma reforma, que vamos na loja de materiais de construção, compramos insumos, vamos fazer lá uma argamassa, comprar lá cimento, areia, isso tem um desperdício ainda maior. Então, e tudo que é fabricado em canteiro de obra tem um desperdício ainda maior. Então, você vai escalando, então você vai vendo as possibilidades de redução do consumo, porque o consumo ele acaba não sendo técnico. E às vezes se põe mais por achar que é uma garantia de que, né, pelos riscos de processo. Às vezes eu tenho um desvio padrão maior, às vezes eu não tenho uma tecnologia tão apurada, então eu acabo usando mais para garantir o mínimo. Só que isso é péssimo. Porque com esse desperdício de recursos que você falou, eu poderia estar investindo em equipamento para uma melhor eficiência. E esse equipamento, mais bem dosado, ele também gasta menos energia. Sim, então, ele impacta, ele vai consumir menos água. Entende? Então, ele tem um impacto que ele vai acabando abrindo outras partes
para a redução das emissões. Então, ele tem um fator muito representativo. Encadeia até, né, essa economia. Então, é algo importante mesmo a se considerar. E, Anderson, o que as construtoras, né, os investidores e especificadores, eles passaram a exigir das empresas quando o assunto ele acaba sendo o desempenho ambiental, a rastreabilidade e próprios critérios ASG que a gente tem comentado aqui? Como eu disse, ainda é muito pouco questionado, muito pouco cobrado. Porém, eu entendo que as construtoras elas devem questionar e cobrar cada vez mais. Né? É um processo, até porque eles também têm as suas certificações dos edifícios. E existem já calculadoras criadas para cálculo das emissões da edificação. E ele só vai conseguir apurar, né, o desempenho ambiental da edificação se ele souber os materiais. Então, ele precisa ter essa exigência das indústrias para que subsidiem ele de informação, para que ele possa também fazer os seus cálculos. Mas isso ainda ele está num nível que eu vou chamar quase que inexistente, tá? Se você perguntar assim, no último ano, qual foi o fabricante que te procurou questionando sobre a sustentabilidade, sobre a jornada, tirando o setor de bloco que já tem, e aí ele está se autopromovendo? Ninguém nos procurou. Então, você vê que é falta de demanda. Então, a gente precisa ter essa mobilização, né, das construtoras. Eu sei que é um processo complexo, eu sei que é muito difícil, né, mas alguém tem que começar. Então, eles têm que começar, mesmo que eles peçam dados primários, coisas bem simples, do tipo, exigir conformidade técnica, é fundamental. Porque ainda a gente encontra muita obra com produto fora de norma. E o produto fora de norma, ele vai afetar a qualidade da construção, ele vai afetar o desempenho, e quando eu falo em desempenho, para quem é um pouco mais leigo, eu estou falando em conforto acústico, eu estou falando em conforto térmico, eu estou falando em habitabilidade, eu estou falando de segurança contra o incêndio, esse tipo de desempenho. Mais do que isso, a hora que eu penso em qualidade, penso em desempenho, eu estou aumentando a vida útil e a durabilidade da construção. Então, esses são fatores que, por si só, já contribuem na sustentabilidade. Porque se eu tiver que refazer algum trabalho, ou um produto que eu estou usando vai gerar um resíduo, ou vai gerar um desperdício, tudo isso é contra, né, a nossa pauta. Então, se eles já começassem a impor, né, que qualidade é premissa básica da sustentabilidade, e pôr em prática, a gente já teria um ganho. Começar a cobrar dos fabricantes os seus dados, né, de emissões já seria um segundo passo. Mesmo que não exista, né, uma coisa ordenada de alguns setores, eles começariam o processo. E o que a gente vê é que poucos estão ainda procurando. Por quê? Porque não existe a demanda. Então, acho que dentro dessa nosso bate-papo aqui, e agradeço essa oportunidade para a gente transmitir, para conscientizar, né? Seja o consumidor final, seja os construtores, seja a própria indústria, que eles precisam trabalhar rapidamente para criar esses dados e essas informações, porque isso é muito importante. Perfeito. E, Anderson, né, já que a gente está conversando sobre essa questão da conformidade técnica, a qualidade dos materiais, eu queria que você colocasse, né, qual que é a importância tanto da conformidade quanto da qualidade dos materiais se conectarem com esses objetivos de sustentabilidade para a construção. Bom, como é a minha área de especialização, né, ela tem tudo a ver. Não tem outro meio de você começar um trabalho de sustentabilidade se não for pela conformidade técnica, como eu acabei de dizer. Né? E a gente vê muita coisa de baixa qualidade ainda nas construções, tá? E isso não só em construções formais, tá? Eu não estou falando só de construtoras, não, porque às vezes a gente enxerga a construção, né, os conjuntos habitacionais, obras formais. Não, eu falo da autoconstrução, eu falo do consumidor final, que é um elo muito fraco da cadeia produtiva da construção, porque ele não tem conhecimento técnico. Poucos, até nós, mesmo especialistas, você vai numa loja de materiais de construção, se você vê 2 latas de tintas diferentes de marcas, você vai saber qual ali é a melhor qualidade? Você não sabe. Você teria que pegar aquele produto e testar, e ver se ele está passando ou não, atendendo ou não os requisitos mínimos de qualidade.
Então, a gente acaba tendo muito produto ainda ruim. E aí isso vai gerar, então, o desperdício, o retrabalho, né? A perda de durabilidade, porque você não quer fazer reformas ou construções que daqui 6 meses, 1 ano, às vezes você nem entregou a construção, já está tendo que fazer novas reformas, né? Isso é péssimo, isso é o uso irracional, né? A gente fala muito da racionalidade, é o uso irracional das matérias-primas, é o desperdício absurdo que a gente tem. Você tem que desfazer tudo que foi feito, isso custa, mas mais que isso, vai gerar um resíduo, esse resíduo não é tratável, então ele vai poluir o meio ambiente, vai durar lá 100, 200, 300, 400 anos, né? Você vai ter que refazer aquilo ali para depois ter, sim, aquela construção que você pensou. Então, assim, se você falar assim, o primeiro passo, conformidade técnica. Depois a gente vai nas medições, a partir das medições com seus dados, trabalhar as mitigações e as melhorias de desempenho que a gente pode fazer. Isso por setor, claro que cada setor vai ter a sua particularidade. Mas eu não trataria, né, e nós não tratamos sustentabilidade apartado da conformidade. Tanto que o grupo de empresas que participou da nossa jornada, o critério mínimo era atender às normas técnicas. Caso contrário, como é que eu vou comparar um produto com desempenho, né, sem qualidade nenhuma com um desempenho superior? Não tem como. Isso Sim. não vai dar resultados positivos. Vai falsear, na verdade, os nossos resultados. Sim. Tá? Não, com então certeza. Tem tudo a ver. É uma coisa que é inquestionável. Você sabe que já faz um tempinho eu conversei com uma construtora e eu acho que isso ainda não é muito adotado, né, por segmento da construção, de um modo geral. Porque quando é feito, né, um prédio, seja residencial, mesmo comercial, a empresa ela acaba entregando a unidade, né, ela determina Sim. ali piso X, né, com as especificações ali que ela vendeu aquela unidade. Só que quando a pessoa compra, muitas vezes ela põe no chão um monte de coisa, né? Troca piso, troca pedra da cozinha, pedra do banheiro. E assim, é um absurdo de resíduo que acaba sendo gerado. E essa construtora, ela não entregava, né? Ela comercializava no contrapiso, e daí a própria pessoa ia escolhendo o seu piso, os seus acabamentos, né? Para não ter este desperdício e um eventual retrabalho. Então, eu não sei daí como ela bolou esse cálculo das unidades, mas ela realmente entregava nas especificações do cliente. Né? Então, é uma possibilidade, né? São coisas aí que acho que o mercado tem trabalhado pensando justamente nessa questão dessa economia de recursos. Porque, né, sei lá, você tem 20 unidades, mais às vezes de 20 unidades, e todo mundo resolve trocar o piso que a construtora entregou, né? Ou mesmo as bancadas, é impensável, né? É impensável. Ainda assim, existem algumas possibilidades, mas hoje as próprias legislações elas tratam mais da questão das áreas úmidas e áreas molháveis, né? Então, parte de banheiro é obrigatório, né? Áreas onde você vai ter uma impregnação de água, parte de área de serviço, e os outros ambientes fica livre. Mas o que eu acho que poderia contribuir é que a consultora poderia, sem o compromisso da responsabilidade, porque não é ela que vai comprar, mas passar uma especificação técnica mais assertiva. Se você for na linha vamos comprar revestimento cerâmico, consulte o programa setorial da qualidade e veja quais são os fornecedores em conformidade. Se você vai usar piso laminado, se você vai usar uma tinta, né, especial, tal, consulte essas ferramentas ou use, né, esse tipo de especificação técnica na hora da sua escolha. Um mínimo de orientação já ajudaria, porque ele tirar dele essa responsabilidade, né? Então, ele, lógico, está evitando que o cliente vá lá e retire o que foi posto. Mas se o cliente colocar alguma coisa ruim, ele vai ter a necessidade de trocar também. E aí não porque ele não gostou, porque ele vai escolher esteticamente o que ele quer, mas porque ele não desempenhou. E aí é ruim tanto quanto, né? E o que a gente percebe também é que ainda talvez a dificuldade da capacitação de mão de obra, que é um gargalo na construção civil, ou em todos os setores hoje em dia, né? Na verdade, mão de obra
tá difícil para todos os segmentos, mas eles deixam uma equipe quase que um ano dentro de um empreendimento, depois de lançado, para dar assistência técnica. Por que essa assistência técnica fica tanto tempo dentro da obra? Porque existem vários pontos falhos, né, que são, e muitas vezes são conhecidos, porque a hora que você faz um controle estatístico, você sabe quais são os pontos que mais dão problema, menos dão problema. E aí você pode muito bem trabalhar isso e evitar, né, esse tipo de retorno na unidade, ou correção, ou reformas. Isso às vezes ocorre com certa frequência. Acho que todo mundo, a gente já conhece alguém que em algum momento recebeu alguma unidade e teve que pedir uma assistência técnica por infiltração, por problema de pintura, ou por um piso que estava mal instalado, ou um encanamento que estava com problema, ou instalação elétrica que estava, né, com risco, e elétrica é perigoso, porque é uma questão de segurança, né? Então, concordo com você, acho que esse tipo de conscientização, mesmo que não exija, né, seriam ações que vocês poderiam estar mitigando, ou eles poderiam estar mitigando, né, alguns impactos indiretos aí que a gente consegue, né, mesmo sendo não atuantes no dia a dia deles, perceber. Né? Se a gente percebe é porque o negócio é crítico. Né? Então, você tem razão. E Anderson, por que né, o que você acha? Porque ainda se tem uma pouca procura para soluções em sustentabilidade no setor? Porque você não tem... Aí talvez seja a questão mais forte, é a questão econômica. Né? Você não tem incentivos de financiamento, e aí é onde talvez o governo possa entrar, né, e criar, talvez, linhas de crédito e financiamentos que prestigiem esse tipo de construção. Porque falar que a sustentabilidade, que antigamente se falava muito assim, olha, um produto dentro da norma, ele é mais caro. Isso é mentira. Um produto bem feito, ele não é mais caro. Pelo contrário, se bem construído, bem fabricado, né, o controle de matéria-prima, industrialização, né, o produto ele vai sair num preço até mais competitivo. E mesma coisa a sustentabilidade. Muitas vezes as pessoas nos bastidores falam, não, mas construir com sustentabilidade vai ficar mais caro. Não vai ficar mais caro. Porque esse passivo que a gente acabou de discutir, de assistência técnica, de depois retrabalho, desperdício, não sei o quê, ele é muito mais caro do que você fazer certo. Então, você precisaria premiar esse tipo de construção. Né? Com o quê? Ou um juros mais baixo, ou um financiamento mais acessível, coisas que premiem aquela construtora, aquele empreendimento, aquele negócio, que vai prestigiar, né, a sustentabilidade. A hora que você prestigia, ele vai exigir materiais dentro desse escopo. E a hora que você exige materiais, os setores que não têm vão buscar a ter, para provar, e os que têm vão já ser premiados e prestigiados por estarem numa etapa avançada. Então, eu acho que é uma somatória, né, de dificuldades que nós temos hoje, que é, primeiro, não ter uma motivação a nível de governo, a nível de políticas públicas que incentivem as construções sustentáveis. Isso tende a mudar? Tende a mudar, mas ainda é muito pouco. A partir daí, a construtora se sentindo prestigiada, tendo benefícios, e aí ela cobrando das indústrias, eu acho que aí essa sinergia, esse efeito multiplicador começa a acontecer com mais eficiência e mais rapidez. Tá? Então, eu atuo, na minha percepção, muito a isso, essa dificuldade, né, de exigências, porque se você não exige, se você não tem incentivo, infelizmente as coisas não fluem. Né? Precisa ter uma contrapartida, porque todo mundo hoje vive no automático. Né? É no copia e cola, os projetos são padronizados, até por questão de redução de custo, inclusive. Então, pouco tem a criatividade, a não ser quanto é médios e alto padrão. Você pode diversificar um pouco a arquitetura, os projetos, mas você busca sempre uma padronização de sistemas, padronização de produtos, e aí você precisa, então, ter alguma vantagem que não seja só o construtivo. Né? Entendo que seja isso. Se tiver essa mobilização, né, do agente público incentivando e do construtor cobrando, eu acho que a gente vai evoluir bastante nessa pauta. Perfeito. E, Anderson, você acredita que esse trabalho, né, junto à indústria de produtos de cimento, eles poderão servir de exemplo para empresas de outros setores também? Nós já somos case de sucesso em várias palestras e encontros, seja no governo federal, seja na iniciativa privada. Esse trabalho foi feito com o CBCS, muitas vezes o CBCS ele é chamado para dar palestra. Eu já fui chamado para dar palestra
em algumas reuniões estratégicas para mostrar como foi o trabalho e o quão importante, e principalmente quais resultados obtidos. E isso vem gerando essa motivação. Tanto que aquele acordo, né, do PBQPH que ele acabou de firmar, estendendo para todos os PSQs, é exatamente em função da nossa ação. Né? Inclusive, eu estou para ir para Brasília para dar uma palestra para os outros programas, para mostrar como é que foi o funcionamento desse projeto. Então, sim, toda iniciativa, né, de sucesso, claro, ela gera esse efeito multiplicador motivacional, com certeza. Né? E aí, lógico, e aí é onde eu falei, aí o governo criou um mecanismo, quer dizer, através de um acordo, através de um grupo estruturado, para fazer acontecer. E aí está acontecendo. É esse tipo de ação que falta, só que falta também com talvez incentivos econômicos, que é o que mais pesa no dia a dia. Mas a resposta é bem simples. Sim, é motivador. Sim, é importante ter iniciativas que sirvam de exemplo. Os exemplos são bons porque eles mostram... Porque alguém tem que fazer o trabalho. Alguém tem que começar. E toda vez que a gente começa, e assim, lógico, eu estou relatando a nossa experiência, e ela parece a mil maravilha, mas foi um projeto de quase 2 anos para sair o resultado final. Então, foi muita aprendizagem, muita dificuldade, né? Ensinar a fabricante a preencher planilhas, porque eles não sabiam nem coletar os dados internos, a gente tinha que mostrar para ele onde ele buscava essas informações. Então, é complexo, mas o resultado final é satisfatório. Né? E aí a gente explicou exatamente isso. Vocês vão ter que criar todas as ferramentas padronizadas, para cada setor vai ter a sua particularidade, mas o resultado final vai ser muito bom, inclusive para o setor e para a entidade, né? Porque é uma prestação de serviço que nós temos como representante das indústrias. Então, isso é uma coisa que agrega para todo mundo, no final das contas. Perfeito. E, Anderson, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os empresários, profissionais e consumidores sobre o papel da construção civil nessa transição para uma economia de baixo carbono. Eu às vezes sou taxado de um cara bem otimista, né? E eu gosto disso. Minha mensagem é: invistam rapidamente nessa agenda, pois vai trazer muitos resultados positivos, impactantes para os negócios, seja para a construtora, seja para a indústria, né? Vai aumentar a competitividade, vai aumentar o conhecimento no aprimoramento dos processos produtivos, isso é fato, né? As construções vão melhorar os seus desempenhos, as suas qualidades, né? A gente vai conseguir identificar rapidamente melhorias, redução, né, nos indicadores, né, e até o custo. Porque quando você fala em racionalização dos insumos, você está reduzindo o custo do insumo. É o exemplo que eu dei. Se uma indústria está usando 2 vezes mais cimento para fazer o mesmo produto, olha a oportunidade que ela tem de melhoria, né? E aí ela vai investir em outras áreas da própria indústria, com um recurso que até então estava sendo desperdiçado. Então, é um caminho sem volta, tá? Mesmo de uma velocidade talvez não ideal, mas na qualidade, quando eu entrei lá no PBQPH em 2001, né, até hoje eu tenho essa pauta, então você vê, faz mais de 25 anos que eu falo do mesmo assunto e ainda assim ele é tão atual quanto há 20 anos atrás, 30 anos atrás, e a sustentabilidade é a mesma coisa, é um caminho sem volta, é um caminho que a gente tem que começar, não tem jeito, e quanto mais rápido começar, mais rápido terão os resultados. Então, espero que todos que puderem assistir levem essa informação, reflitam sobre a pauta, não só pelo viés ambiental, que por si só já seria importante, né? Ambiental, social, a gente sabe o quanto é necessário, a gente vive isso. Até então se falava muito na geração futura, não, é na nossa geração. As necessidades estão atuais, estão para hoje, né? Mas também pensem como negócio. Isso vai trazer bons negócios, vai fortificar, né? Vai trazer essa longevidade, né? Porque se quem não entrar nessa pauta com intensidade, está fadado a fracassar. A médio e longo prazo, essas empresas não vão suportar a concorrência, porque elas vão ter prejuízos sérios por falta de melhorias. Tá? Então, essa é a minha mensagem. Com muito carinho, deixo a todos. E agradecer muito a oportunidade. Adorei esse bate-papo. Acho que é um primeiro de muitos e a gente vai poder trazer aí futuramente novas experiências, novos dados, novas informações. Né? Então, agradeço muito, Renata, pela oportunidade de estar
trazendo um pouco da nossa experiência. Maravilha, eu que agradeço, Anderson. Foi ótimo aqui essa nossa conversa. E já deixo aí o convite para que você volte mais vezes para nos atualizar, né, tanto em relação a esse programa como outros projetos de vocês. Tá? Obrigada. Que ótimo. Bom, no programa de hoje eu conversei com o engenheiro Anderson Augusto Oliveira sobre medição de carbono, rastreabilidade e os avanços sustentáveis na construção civil. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.